Olha, pela terceira vez, desde o início da guerra, os Estados Unidos vetaram uma resolução de cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU. Assunto para ele, nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Boa noite, Favalli. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos ouve pela rádio, que nos assiste aí pelas nossas múltiplas plataformas. É isso mesmo que o meu companheiro aqui, Thiago Uberreich, disse. Os Estados Unidos vetaram pela terceira vez consecutiva uma proposta de paz, de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Chocante, mas não é surpreendente. Vamos entender por quê. Bom, de onde surgiu a resolução apresentada no Conselho de Segurança nessa terça-feira? Da Argélia, um país que pouco aparece no noticiário. Sim. Aqui, né? Não tem um grande destaque nem cita, como uma fonte da diplomacia internacional. Mas aqui o destaque é importante. Olha a bandeira da Argélia. Tem a lua crescente e a estrela. Todo mundo já percebeu que é um país de forte tradição árabe. Obviamente que uma proposta de cessar-fogo, um princípio de uma resolução de paz que venha de um país árabe, tende a estar um pouco mais inclinado aos palestinos por questões óbvias, né? Além da tradição árabe, a Argélia, que fica na África, é um país de forte tradição muçulmana também. A gente falou ontem, reforço a informação hoje, estamos nos aproximando do Ramadã, que é um mês sagrado para os islâmicos. Bom, aqui eu tentei criar um ícone que mostra a essência da resolução apresentada pela Argélia. Era de um acordo de paz ali, de um cessar-fogo, para ser mais preciso, mas não citava o ataque do Hamas como um ataque terrorista e nem condenava a ação do Hamas contra o Estado de Israel, contra os judeus. Isso pesou muito no discurso dos Estados Unidos, mas eu vou chegar lá. Então a Argélia apresentou isso para o Conselho de Segurança da ONU, refrescando a memória de todo mundo. O que é o Conselho de Segurança? Tem 15 integrantes, os 15 votaram, 13 votaram a favor, a esmagadora maioria. Alguém votou contra? Os Estados Unidos. Mas antes disso, só para deixar aqui destacado que o Reino Unido não quis nem concordar nem discordar, se absteve. Mas aqui isto pesa muito. Os Estados Unidos vetaram de novo pela terceira vez. Dos 15 integrantes, é bom lembrar, o Conselho de Segurança tem 5 chamados assentos permanentes. Um deles é dos Estados Unidos. Então você pode ter tantos votos a favor, tantos votos contra. Se um dos 5 vetarem, nada disso vai para frente e foi o que aconteceu de novo com os Estados Unidos. Aí cabe a Linda Thomas-Greenfield, que é a embaixadora dos Estados Unidos dentro da ONU e aquela que senta na cadeira dos Estados Unidos no Conselho de Segurança. Claro que não foi uma opinião dela. Sabia-se da votação e ela recebeu uma orientação muito clara do Departamento de Estado, da Casa Branca. Isso aqui é uma opinião da administração do presidente Joe Biden. E ela justificou, entre outras linhas, eu resumi aqui, que a proposta não condena os ataques, como eu havia mostrado naquele ícone em cima da bandeira da Argélia, e ela tentou aliviar ali dizendo, olha, às vezes a diplomacia precisa de um pouco mais de tempo. A gente já entrou no quinto mês, né, de guerra, já são mais de 120 dias de guerra, então ela acha que ainda a diplomacia tem um pouco mais de tempo, precisa mais de tempo para acertar algumas arestas. Este é o discurso oficial, o público, que está nas linhas. Nas entrelinhas, a gente entende um alinhamento histórico entre Estados Unidos e o seu principal parceiro, seu principal apoiador na região, no Oriente Médio, que é Israel. Israel, por enquanto, não está muito interessado num cessar-fogo, porque o Hamas ainda não apontou algumas condições que são indiscutíveis para Israel. A exemplo da libertação dos reféns. E eu deixei aqui, por último, algo que me chamou muita atenção e vai chamar a atenção de vocês também. As manifestações de outros 2 países que também têm um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e também têm poder de veto. A China chamou a postura dos Estados Unidos de desapontante, foi um desapontamento, né? E a Rússia achou que foi uma hipocrisia dos Estados Unidos não aceitar um cessar-fogo. Repito, então, a conclusão do dia é que a guerra continua sem nenhuma manifestação sólida
de levar um cessar-fogo. Outras propostas já aconteceram e, repito, na primeira quinzena ainda de março a gente vai ter o Ramadã, o mês sagrado para os islâmicos. E não necessariamente que se esse cessar-fogo fosse aprovado pelo Conselho, que no fronte ia acabar com a guerra, é outra história, né? Excelente observação. Lembrando que a ONU não tem um poder de polícia planetária, não é um governo do planeta Terra. É uma estrutura criada depois da Segunda Guerra Mundial para que não houvesse uma Terceira Guerra Mundial, para trazer os países para uma discussão pacífica na mesa de negociação e evitar conflitos. Evitou conflitos desde 1949, quando foi criada? Não. Nunca tivemos a Terceira Guerra Mundial, de fato, mas é uma estrutura de aconselhamento. E tem um peso, claro, né? Claro. Então, mostra aí a intenção dos países e a opinião de 15 países, sendo eles 5 as grandes nações que venceram a Segunda Guerra Mundial. Então, esse é o panorama. Vão aparecer outras resoluções de cessar-fogo, propostas de paz na mesma mesa de negociação? Vão. Mas, por enquanto, não há indicações de que, pelo menos, os Estados Unidos estejam inclinados a aceitar essas propostas, Thiago. E a gente vai mudar de assunto, continuar destacando com você aqui. A gente fala sobre as Ilhas Malvinas, que lá nos anos 80 teve o entreveiro entre a Inglaterra e a Argentina, né? Bom, Ilhas Malvinas para você. Para mim. Porque para os britânicos são as Ilhas Falkland. E com este nome, David Cameron, que apareceu lá atrás como primeiro-ministro, aquele que aceitou a votação para o Brexit e tal, sumiu da cena internacional, principalmente do governo britânico, voltou mais recentemente no cargo de chanceler, ministro das Relações Exteriores, e vem para o Brasil para participar do G20, esse encontro que a gente vai ter essa semana no Rio de Janeiro, com os chanceleres do mundo ou dos 20 países mais industrializados, e o Brasil é agora o anfitrião do evento. Só que antes, já que o David Cameron estava vindo aqui para o Hemisfério Sul, para a América do Sul, ele dá uma passadinha em Falkland. Vamos ver como é que foram essas 48 horas dele e as discórdias que ele causou ali com os argentinos. Embora David Cameron tenha falado pouco durante a breve parada nas Ilhas Falkland, o chanceler britânico reafirmou a posição de Londres de não abrir mão do território que foi palco de um conflito armado em 1982. A guerra durou pouco mais de 3 meses e terminou com mais de 900 militares mortos, a maioria argentinos. O país jamais reconheceu a soberania dos britânicos e continua chamando as ilhas de Malvinas. Cameron é o primeiro-ministro das Relações Exteriores do Reino Unido a realizar uma visita oficial ao arquipélago em 30 anos. Na rápida passagem, ele pousou para fotos e depositou flores em homenagem às vítimas britânicas na guerra. A disputa com os britânicos foi explorada pela campanha peronista contra Javier Milei, que venceu as eleições no final do ano passado. Os rivais do atual presidente usaram uma animação gerada por inteligência artificial para associar o programa do candidato favorito à vitória com a política da então primeira-ministra Margaret Thatcher, quem determinou a intervenção militar contra os argentinos.